então, segundo o livro das Crônicas, é o último avivamento do Reino do Sul. Logo, mais uns 20 anos, eles seriam totalmente destruídos. Segundo o livro das Crônicas, 35, a partir do versículo 1. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo o povo e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias, Jeiel, chefe da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram-se de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo segundo os grupos das famílias, para que estes oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões, em assadeiras. E os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as repararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício do holocausto e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandato de Davi e de Asaf e de Emã, de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos levitas prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia,
para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde o dia do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a quem celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se achavam ali, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Vejam que tempo, né? No tempo de Samuel, a ele, muito tempo não se tinha celebrado desta maneira. Nós temos muito que celebrar ao Senhor. Ele teve misericórdia de nós e por meio de Jesus nos salvou de nossos inimigos e da condenação eterna, da carne, do mundo, do diabo e da perdição. O texto da nossa meditação mostra o povo celebrando a Páscoa judaica, o que significa a libertação do cativeiro. Por isso que tinha essa festa, porque era uma comemoração da libertação. Vamos então extrair algumas verdades para a nossa celebração da salvação em Cristo Jesus. Vamos ver? Em primeiro lugar, a celebração da salvação é uma ordem divina. Deus ordenou que assim se fizesse. O versículo 1 diz aí: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Nós vamos encontrar isso aí, se vocês quiserem abrir, no Êxodo 12, quando foi a realização da primeira Páscoa, e aí vocês vão me acompanhar na leitura. Êxodo 12. No dia em que o Senhor tirou Israel da escravidão egípcia, ele ordenou que se celebrasse a Páscoa e a festa dos pães asmos. É o pão sem fermento. Aí em Êxodo 12, versículo 14 diz: Este dia vos será por memorial. Lembra? Se você ligar para a ceia, fazer isto em memória de... Você tem de me lembrar. E celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, pães sem fermento. Logo ao primeiro dia tirarás o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Lembra quem faz bolo solado? A ideia é essa, o bolo não inchou, né? Sem fermento. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Havia comida nessa festa. Era uma festa mesmo, né? Havia alimento. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Aí é a finalidade da festa. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Lembra que Jesus comemorou a Páscoa? Tá? No último dia que ele estabelece a ceia, né? No 18 ainda diz: desde o dia 14 do primeiro mês, que era o princípio do ano para eles, à tarde comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Então, essa festa era
toda a família participava. Ninguém ficava de fora. Aí no versículo 1 desse capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses. Então, primeiro do ano para eles, no 14º dia desse primeiro mês. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então ninguém ia ficar com fome nesse dia. Todo mundo ia comer bem. Todos da casa deveriam estar preparados para sair da terra da escravidão. Como é que eles deveriam comer? Versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Páscoa literalmente significa passar por cima. O anjo visitou a terra do Egito e toda casa que tinha a marca do sangue, o anjo passava por cima. Quem não tinha a marca do sangue, o anjo entrava e matava o primogênito. Versículo 11 diz: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Tomarão do sangue, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Então era um churrasco que tinha naquele dia. Não podia ser carne cozida, era um churrasco. Com pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. Era um tipo de um tempero para dar sabor nele, já que o pão não ia ser levedado. A comerão. Lembre quando Jesus estava na ceia, ele disse: aquele que eu der o bocado molhado, esse vai me trair. Então ele pega o pão sem fermento, molha nesse tempero amargo e dá a Judas. É isso que a gente lembra para lembrar aquele fato do lado da ceia. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água. Porém, estou no versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-ei. Mas se fosse o pessoal da Boca do Rio, certamente não ia ter de queimar nada. Porque as festas aqui, tudo some, né? Mas se sobrasse, queimaria. Se por um lado a Páscoa era a salvação do povo de Deus, para os egípcios era o juízo do Senhor contra aquele povo opressor. Então, por um lado, tinha um povo comemorando, porque seria o dia da libertação. Mas para os egípcios, nesse mesmo dia, seria um dia de terror. Observe o versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porquanto quando eu feri a terra do Egito. No Novo Testamento, lembra? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Nós precisamos do sangue, o sangue da nova aliança. Lembra-se? Este é o sangue da nova aliança. Para participar futuramente da Páscoa, quer dizer, aqui foi a primeira Páscoa, mas lá no futuro era necessário alguns requisitos. No versículo 41 aí diz, olha,
Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, neste mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Aí vem alguns requisitos aqui. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Então, ela precisava ser circuncidado para participar da Páscoa. Na ceia também precisa, ter a profissão de fé e batismo. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Lembra que Jesus não foi ferido, Ele foi ferido, mas os seus ossos não foram quebrados. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Vejam que a Páscoa é um símbolo daquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Então, eu me refiro agora ao Novo Testamento. No Novo Testamento, a ceia do Senhor é o ritual de comemoração da salvação do Senhor em favor do seu povo. Fazer isso em memória de mim. O Senhor perdoou todos os nossos pecados, nos libertou da escravidão ao diabo, à carne, ao mundo e nos concedeu a vida eterna. Mateus diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mesma ligação do sangue. Nas epístolas, nós encontramos expressões de louvor por esta grande salvação. Abra aí comigo 1 de Pedro, e vocês vão ver que Pedro, na primeira epístola dele, ele começa a celebrar a salvação que Deus nos proporcionou. Aí no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Pedro, nós podemos até ler juntos até o versículo 4. Veja como ele está bendizendo a Deus, celebrando a Deus. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Lembra? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nenhuma dádiva, irmãos, desta vida que Deus tenha nos dado ou nos dará, pode ser comparada à salvação em Cristo Jesus. Ela é especial, não tem nada que Deus possa me dar hoje que possa ser comparado à salvação. Por meio dela, não iremos para a prisão eterna, mas para o paraíso celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação do Senhor nos tirou
do status de filhos do diabo, infelizmente, né? Éramos assim, para a honra de sermos chamados filhos de Deus. Diz a palavra de Deus, vamos ver, abra para vocês verem, 1 de João 3, e vocês vão notar aqui que de fato nós não éramos filhos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus. 1 de João capítulo 3, versículo 1, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos, Jesus entre nós, as pessoas dizem, como é que ele é filho de Deus? Uma pessoa tão simples, um pescador. O povo olha para nós, como é que você é filho de Deus? Porque ainda não se revelou o que haveremos de ser. Um dia Deus vai revelar ao mundo quem nós somos em Cristo Jesus. Por causa da salvação divina, nós recebemos uma nova natureza para podermos andar em novidade de vida. Ele nos, diz Paulo, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação em Cristo Jesus nos possibilitou receber um corpo, receberemos um corpo semelhante ao dele quando ele voltar com poder e grande glória. Diz que ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que promessa maravilhosa nós temos. Existem outros grandes benefícios que a salvação do Senhor nos conferiu, mas esses são suficientes para nos alegrarmos e adornarmos ao Senhor por tão grande salvação. Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Celebrar, então, a salvação é uma ordem divina do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os crentes devem celebrar a salvação. As pessoas não regeneradas celebram por bênçãos terrenas. Agora vai começar a época das festas, desde os blocos, ensaio de bloco, os padroeiros aí, festa não sei onde. O povo baiano é o povo festeiro, só gosta de festa, né? Alguém gosta de dizer, o baiano só gosta de festa. Eles celebram, eles sempre estão rindo, sempre estão com o rosto alegre, eles ficam radiantes, cantam, dançam, bebem, mas nós, que também somos contemplados com dádivas desta vida, ainda que em porção menor, mas temos a bênção da salvação divina. Porém, vivemos com um semblante fechado e silenciosos, como se a nossa vida fosse sem graça e vazia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. O crente, por si só, devia ser alegre pelo fato de saber quem ele é, o que ele tem em Cristo. Não é isto que o Senhor quer de nós, irmão. Devemos ser como um eunuco salvo pelo Senhor. Teve aquele encontro do eunuco com Filipe. Filipe pregou a ele o evangelho, ele pediu para ser batizado. E Filipe disse, é lícito se crer de todo o coração. E ele, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ele foi salvo, gente. Ele encontrou a salvação em Cristo Jesus e ele se alegrou. Assim também o gadareno que foi liberto de 2.000 demônios. Jesus falou para ele, ele queria seguir Jesus. Jesus, não, vá para sua casa. Diga como Deus teve misericórdia. Ele foi por 10 cidades dizendo o que Jesus tinha feito na vida dele.
Nós deveríamos ser um povo que gosta de celebrar o Senhor, que na nossa saída de casa até o lugar de adoração comunitária, possamos irradiar alegria para contagiar outros pelo caminho, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para fazermos parte da sua família e morarmos no novo céu, na nova terra. É uma alegria que deve contagiar o nosso coração. Lembra que Davi, quando estava no pecado, ele disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Mas, se ainda não somos salvos, não temos como nos alegrar. Estar no culto a Deus com os santos nos parece pesaroso e estranho. Não conseguiremos entender como as pessoas gostam de orar, de cantar, de ofertar, de participar da ceia, porque tudo isso não faz sentido. Ainda não percebemos que somos pecadores condenados devido aos nossos pecados. Estamos cegos para a obra redentora de Cristo, que pode nos livrar do castigo eterno se nós crermos na morte dele em nosso favor. Que Deus possa abrir os olhos, nossos olhos em tempo, para que não pereçamos eternamente. Uma palavra assim aos que ficam desanimados na igreja, não percebem a grandeza de estar na presença gloriosa do Senhor. Em segundo lugar, irmão, a celebração da salvação era mediada pelo sacerdote. Vamos ler aí? E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor. Onde a arca sagrada, na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Na lei de Moisés, na lei de Deus dada por Moisés, Deus estabelecia que a tribo de Levi era mediadora entre Deus e os homens. Os homens daqueles dias não podiam ir direto a Deus. Eles precisavam de um mediador. E esse mediador vinha da tribo de Levi. Para adorar a Deus, os israelitas necessitariam de um sacerdote autorizado. Dos filhos de Levi, para este ministério, foi designado Arão e seus descendentes. E os levitas, os demais levitas, os demais irmãos de Arão, no primeiro momento, carregavam a tenda móvel lá no deserto. E com a construção do templo, tornaram-se porteiros, cantores, tocadores, segurança, professores da lei e auxiliares do sacerdote. Veja aí, versículo 2 diz: estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Então o sacerdote é que oferecia o sacrifício e ia perante Deus. E o levita, versículo 3, disse aos levitas que ensinavam a todo o povo e estavam consagrados ao Senhor. Onde a arca? Ele está lembrando, porque a arca já tinha sido colocada dentro do templo. Ele está lembrando, a arca já foi colocada no templo. Vocês não têm mais obrigação de carregar. Vocês agora vão ensinar, vão tomar conta do templo, etc. Os judeus, irmãos, não podiam adorar a Deus sem o mediador. Uma vez que eram pecadores, necessitavam de um representante diante de Deus. Apesar dos sacerdotes serem pecadores, eles ofereciam a oferta pelos seus próprios pecados e então estavam aptos para interceder pelo povo. Esses sacerdotes, representavam Cristo, que viria, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Vamos ver aí Hebreus 7, 20, vai nos ensinar que, de fato, os sacerdotes, como eram imperfeitos no Velho Testamento, estavam esperando o verdadeiro sacerdote. O 7:20 diz assim: e visto que não é sem prestar juramento,
porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Quer dizer, os filhos de Levi já eram sacerdotes automaticamente, sem precisar jurar. Se era da família de Levi, em especial da família de Arão, ele já nasceu para ser sacerdote, né? Mas este, se referindo a Jesus, mas este com juramento por aquele que ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque aonde é que Jesus está agora? À direita do Pai, intercedendo por nós. Com efeito, 26, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então Jesus era ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. Ele ocupou o lugar do cordeiro e ele ocupou o lugar do sacerdote. E agora então nós temos um sumo sacerdote pedindo sempre por nós. Ah, pastor Paulo, pastor Cândido esqueceu de orar por mim. Jesus não. Jesus está orando todo dia por você. Como ele fez com Pedro, não os deixe cair em tentação. Eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfalecesse. Em nossos dias, só existe um sumo sacerdote, ou um sacerdote. É Jesus. Só temos um mediador entre Deus e o homem. É Jesus. Porquanto há um só mediador, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, os presbíteros são mediadores? Os pastores são mediadores? Os diáconos? Não. A liderança que Deus instituiu na igreja atual, nós não somos sacerdotes, não somos mediadores, nós somos auxiliares de Jesus. Quem faz o papel é Jesus. Vamos abrir aí? 1 de Pedro, e a gente vai ver que os presbíteros, também os diáconos, presbíteros, pastores são a mesma coisa. Eles não são sacerdotes atuais, não são mediadores. Mediador é Jesus somente. Por isso que você pode orar em nome de Jesus e o Pai atende. Vamos ver aí, 1 de Pedro 5:1. Vamos ler? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível. Pastor é Cristo, o mediador é Cristo, o sacerdote é Cristo.
Todo cristão pode ir à presença de Deus por meio de Jesus. Qualquer lugar você invoca o nome dele e o Pai diz que vai ouvir a sua oração por causa dele. Por isso que a oração tem que ser no nome de Jesus. Não, em nome da igreja presbiteriana, onde o pastor prega, não vai funcionar. Só funciona no nome de Jesus. É o nome de Jesus que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A liturgia da celebração da salvação não era feita ao desejo do sacerdote, mas como determinou o Senhor a Moisés. Aí o versículo 6 diz: emolai o cordeiro da Páscoa, lá no nosso texto da meditação, né? 35. Emolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai para os vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Você lembra que os filhos de Eli pegaram a oferta que estava cozendo e foi comer sem dar o sangue que pertencia a Deus? Eles receberam um castigo, né? Semelhantemente, irmãos, no Novo Testamento existem os ministrantes autorizados e uma liturgia a ser seguida. Assim como a Páscoa tinha liturgia, a ceia também tem uma liturgia. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 23. Como é que a ceia deve ser ministrada? 1 Coríntios 11, 23. Vocês estão acostumados a ouvir essa passagem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então tem a liturgia, tem os ministrantes e os participantes. A participação indevida na celebração da salvação pode gerar castigo divino sobre o faltoso. Veja o 27 aí. Vamos ler? Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vou parar aqui. Meus irmãos, vocês vejam, nós devemos celebrar. O equilíbrio para a gente não entrar em depressão é celebrar a salvação do Senhor. Comece a enumerar nas suas citações o que Deus fez em Cristo por você. E nós teremos ânimo nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Que Deus nos abençoe.